Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFMG investiga fatores de risco relacionados ao desmame precoce. Tese do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social estuda a teoria ator-rede e as interações nas redes sociais. Começa agora o Logia. Olá, seja bem-vindo ao Logia deste mês. Existem diversos fatores que influenciam o desmame precoce, como condições culturais, médicas, psicológicas e fisiológicas. Em dissertação realizada no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFMG, a pesquisadora Beatriz de Oliveira Rocha analisou as práticas atuais de promoção do aleitamento materno em Belo Horizonte, além das circunstâncias biológicas relacionadas ao desmame precoce. Você acompanha em nossa reportagem. Beatriz Rocha desenvolveu sua pesquisa na Faculdade de Medicina da UFMG. O trabalho surge para auxiliar profissionais da saúde na assistência a mães que sofrem com o atraso de leite e desmame precoce. Nosso objetivo foi levantar a incidência de atraso de lactogênese, ou seja, de atraso na produção, atraso ou falha, na produção de leite, e quais os fatores associados ao desmame, à interrupção do aleitamento materno exclusivo na primeira semana e na segunda semana após o parto. Através de entrevistas com gestantes de primeira viagem, a equipe do trabalho coletou dados na maternidade Hilda Brandão, em Belo Horizonte. O recrutamento atendia às características da população estudada. Depois elas foram acompanhadas na primeira semana após o parto. No quarto dia, elas foram contactadas por telefone para a gente identificar se ela já tinha percebido os sinais clínicos da descida do leite, que é a lactogênese, a produção de leite. Depois elas eram acompanhadas ainda até ao final da primeira semana pós-parto, também por um contato presencial, elas retornaram na maternidade para uma avaliação global pediátrica do recém-nascido. Então, nessa ocasião, a gente fazia o diagnóstico se havia ocorrido ou não a interrupção do aleitamento materno exclusivo, que a gente chamou de desmame. Depois, essa mãe era contactada no 14º dia, no final da segunda semana, também para a gente avaliar se houve ou não a interrupção do aleitamento materno exclusivo e quais os fatores associados. As políticas de promoção de aleitamento materno e da prevenção de desmame precoce ainda são incipientes no Brasil. A iniciativa Hospital Amigo da Criança, instituída em 1991 pela OMS e pela Unicef, apresenta 10 práticas recomendadas no âmbito hospitalar. São 10 passos de promoção de aleitamento materno dentro do hospital, que vão desde práticas pré-natais, assistência durante o parto, e práticas pós-natais. Além disso, existe também a Rede Amamenta, que agora é a Rede Alimenta e Amamenta Brasil, que prevê uma educação continuada sobre promoção de aleitamento materno e prevenção de desmame também nas unidades básicas de saúde. São práticas que vão auxiliar justamente essa promoção do aleitamento materno com informação maior das mães e acompanhamento também dessas mães, tanto no pré-natal, que a maioria das mães fazem pré-natal, não é no hospital, é no centro de saúde, na unidade básica, e o acompanhamento pós-natal também, que é realizado basicamente na unidade básica, não é dentro do hospital. Na pesquisa, Beatriz apresentou como referencial teórico revisão bibliográfica extensa sobre os temas aleitamento materno e desmame precoce, ainda pouco desenvolvidos no Brasil. Vários estudos, a maioria dos estudos sobre atraso de lactogênese que tem publicado são estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa, principalmente os estudos realizados na Universidade de Davis, na Califórnia, que eles estudam muito atraso de lactogênese, e eles também fizeram alguns estudos em parceria com uma universidade no Peru, então tem alguns estudos, poucos, 2 ou 3 estudos que foram realizados
no Peru, sobre atraso de lactogênese. Então, nós, para a realização do nosso estudo, nós utilizamos muito como referência esse estudo sobre atraso de lactogênese que foi realizado no Peru, por ser uma população mais próxima, com relação a hábitos, assistência ao parto, mais próxima à nossa população. Em conclusão do trabalho, a pesquisadora apresenta diversos fatores associados ao atraso da descida do leite: idade materna, o uso de álcool na gravidez e pontuação alta na escala de depressão pós-parto de Edimburgo. Já com relação à interrupção do aleitamento materno exclusivo, os resultados mostraram que houve associação, principalmente do atraso da descida do leite, a não realização do contato pele a pele logo após o parto, o uso de chupeta e uma pontuação baixa na escala de alta eficácia materna em amamentar. Na segunda semana se manteve como fator associado ao desmame precoce o atraso na descida do leite ainda, o uso de chupeta e também uma baixa pontuação na escala de alta eficácia materna em amamentar. Nem sempre a percepção da mãe de que tem um leite fraco ou com baixo volume, ela é real. Então, cabe ao profissional orientar essa mãe o que é fisiológico, o que é natural, né? Que existe essa mudança, então o que é normal, que é produzir pouca quantidade, que é o colostro, que vem pouca quantidade nas primeiras horas pós-parto, e quando que a gente espera que isso mude, para a gente identificar se essa mãe corre risco ou não de desmamar precocemente por causa da baixa produção de leite. Esse bebê vai ter que ser acompanhado, pesado, avaliado quantas vezes como que está a frequência de amamentação, se tem outros fatores ali, como trauma mamilar, outros fatores com relação ao emocional da mãe, que pode estar influenciando a esse desmame precoce. A teoria ator-rede surge para reavaliar a proposta clássica de comunicação desenvolvida por diversos pesquisadores. A ideia evidencia que humanos não agem sozinhos, e sim em conjunto com não-humanos. No caso das redes sociais, como que isso funcionaria? Essa foi a questão proposta por Tiago Barcelos Pereira Salgado, na tese desenvolvida no programa de pós-graduação em Comunicação Social da UFMG. E ele está aqui com a gente hoje para debater sobre o tema. Bom, Tiago, obrigada pela presença e seja muito bem-vindo à Ologia. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, então, para começar a nossa entrevista, o que te motivou, então, a pesquisar sobre essas ações comunicacionais nas redes sociais online? Bem, logo que eu defendi o meu mestrado, eu tinha estudado 2 canais no YouTube, me detendo somente nas imagens, analisando a performance do Felipe Neto nos 2 canais que ele tinha no YouTube. Para o doutorado, a minha ideia era, então, analisar os comentários desses vídeos. E a partir disso que eu comecei a pensar o que seria uma ação comunicacional nesses ambientes, né? O que seria um curtir, o que seria um compartilhar, o que seria um comentar, um publicar. E aí eu montei esse projeto para o doutorado que tentou estudar isso. Uhum. Bom, e aí o principal referencial teórico, né, da sua pesquisa vem então da teoria ator-rede, né, que foi desenvolvida na década de 80. Quais que são as ideias propostas por essa teoria e como que ela foi conduzida no seu trabalho? A teoria ator-rede ela surge ao final dos anos 70 e início dos anos 80 na França. Ela foi elaborada principalmente por Bruno Latour, Michel Calon e John Law. Na verdade, o nome teoria ator-rede foi dado pelo Michel Calon, mas o Bruno Latour se tornou mais famoso pelo volume de publicações e participação em eventos e congressos. Essa teoria, como você bem disse, ela tenta repensar o que seria o social. Então, a gente tem um social clássico, elaborado pelo Émile Durkheim, com a ideia do macro, aquilo que sobrepõe os indivíduos, e a teoria ator-rede vem justamente tentar entender como que os não-humanos participam desse processo, entendendo os não-humanos como objetos técnicos, projetos de ciência e inovação tecnológica, que é o foco da teoria ator-rede. E você falou um pouquinho, né, das pessoas, né, que desenvolveram essa teoria, mas qual foi então esse contexto histórico que a teoria ator-rede surge e por que ela surge, né? Qual é o intuito? Entendi.
Bem, ela aparece, como eu disse, né, ao final dos anos 80, e lá na França a gente tinha o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo super conhecido, e ele focava numa ideia que é a ideia do hábitos, né, como que as pessoas se comportam, como são as suas ações. Até então a sociologia considerava apenas como ator, como aquele que age, os humanos, e a teoria Torrede vem justamente tentando avançar em relação a isso, considerando, como eu disse, que os não-humanos também agem, né? Atentando, sobretudo, para projetos de inovação, como, por exemplo, o veículo elétrico, que foi estudado pelo Michel Calon, um projeto de implementação de metrôs, né, em Paris, que foi desenvolvido pelo Bruno Latour, e a ideia é meio pensar como que essa relação entre humanos e não-humanos se dá na produção do conhecimento científico. Uhum. E no caso dos robôs, por exemplo, do Twitter, assim, né, eles poderiam ser considerados como não-humanos? Sim, eles podem ser considerados como não-humanos, né? O que seria o não-humano? Esse termo ele aparece também na antropologia, justamente para tentar diferenciar aquilo que não é humano, né? O nome já diz tudo, assim. Até então a gente tinha essa categoria do humano, naquela ideia antropológica de que a gente tem seres da natureza e seres da cultura, sendo a cultura aquilo que diferenciaria os humanos dos animais e também, dentro da cultura, a produção das técnicas, né, dos objetos que a gente utiliza, uma mesa, uma cadeira, um celular, um óculos, tudo isso configuraria os humanos. E a ideia justamente é pensar, né, isso que a minha tese procura trazer, que os robôs do Twitter, né, os algoritmos, aquelas funções que eles possuem para poder recomendar conteúdos para nós, também podem ser considerados como esses não-humanos, mas eles só podem ser pensados em associação com os humanos, porque no caso do Twitter ele não funciona por ele mesmo, por mais que ele tenha uma programação prévia. Bom, e aí na teoria, a Torrede, né, que você trabalha no seu trabalho, a ação comunicacional pode ser compreendida de duas maneiras, né, através da intermediação e da mediação. Então, qual que seria a diferença entre esses dois conceitos? Na teoria Torrede, Bruno Latour tem um livro que chama Regregando Social, que seria um livro mais didático, né, quase um manual da teoria Torrede. A proposta não é necessariamente ser um manual com passo a passo a ser seguido, mas um esclarecimento, digamos assim, mais específico do que seria a teoria Torrede, como que ela funciona, quais que são os principais autores que contribuem para que essa teoria seja afirmada. E aí a ideia é justamente pensar que a mediação e a intermediação configuram uma ideia maior que seria da ação. Então temos ações no mundo e elas são de dois tipos, intermediação e mediação. São duas categorias didáticas que o Bruno Latour trabalha nesse livro, em que ele vai falar que a intermediação seria uma ação que não faz muita diferença. Então estamos aqui no estúdio e aí nós temos as câmeras ligadas, mas elas estão agindo na medida em que elas capturam a nossa imagem, então elas estão, digamos assim, trabalhando ou agindo, só que a gente meio que não percebe muito essa diferença. E aí na hora que se ela estraga, a gente passa a perceber essa diferença na ação. Então na ação de dar uma entrevista, se a câmera estraga, eu vou ter que parar a gravação, ir lá, consertar essa câmera, tomar certas providências para que a gente possa continuar. Então a intermediação é essa ação que não implica diferença, a gente não está percebendo, mas as coisas estão agindo. A mediação já é essa ação que leva a outras ações. Então, tive que parar o programa, ir lá na câmera, chamar o técnico. Então, a mediação é essa ação que faz fazer outras ações e enreda outros atores, né? Um técnico, um supervisor, a entrevistadora, a câmera, etc. Bom, aí a gente falou um pouquinho, né, no caso dos robôs do Twitter, mas então, no caso do agir não humano, né, como que ele também pode ser realizado em outras redes sociais? Sim. Quando a gente considera a ação não humana nas redes sociais, online, é importante reforçar a função dos algoritmos, né, que são justamente alguns cálculos matemáticos, quase aquela ideia da matemática, né, dos logaritmos. São funções com algumas tarefas que são processadas pelos computadores e pelos servidores e protocolos de internet que vão recomendar conteúdos para nós. E aí, essa ação, ela se dá juntamente com o humano, como eu disse, né? Então, quando a gente clica num conteúdo, o botão clicar, né, seja a gente esteja utilizando um smartphone ou teclado no nosso computador, essa função, essa tarefa vai ser executada por aquele computador, então ele vai dar uma resposta. E essa resposta, ela só pode ser feita na combinação entre um ser humano, que está clicando naquele botão, e um computador.
né? Então, é pensar essa ação que ela é sempre combinada entre os humanos e não humanos. E aí, os algoritmos, eles aparecem praticamente em todas as redes sociais online, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que foram as redes que eu analisei na tese. E a sua pesquisa, ela foca, né, mais nessa parte teórica, teoria Tor-Rede, mas você também analisa algumas redes sociais online, né? Então, como que funcionou essa análise e como que você relacionou essas duas propostas, assim, conceito e prática? A primeira ideia da tese, ela veio um pouquinho do mestrado, como eu comentei antes, que a ideia era analisar mais um canal no YouTube, que é o canal do Cauê Moura, que é um dos principais youtubers brasileiros, com vasta notoriedade, muitos seguidores. E aí, ao desenvolver a tese, né, nos anos do doutorado, fazendo as disciplinas, conversando com o orientador, ouvindo opiniões de colegas e professores, a ideia foi um pouquinho transformar essa tese numa tese teórica. Na comunicação, a ideia é sempre conjugar um objeto empírico, né, aquilo que a gente vai estudar, seja um canal no YouTube, uma rede social, com a teoria. Mas aí, no momento que eu fui qualificar, que é aquele momento que a gente tem uma pré-banca, que a gente ouve os professores, eles indicaram que a tese estava mais forte no lado teórico. E como a teoria Tor-Rede estava em crescimento no Brasil, né, ela veio da França com a tradução do Reagregando Social, que é o livro que eu mencionei, a ideia foi justamente tentar trazer outras informações sobre essa teoria para divulgar no Brasil, mas ao mesmo tempo sem perder essa dimensão empírica, né, analítica. E para isso eu decidi escolher essas redes sociais, né, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, me baseando em dados estatísticos, que são as principais redes sociais online utilizadas no país. E a partir dessa ideia, então, né, que humanos e não humanos, eles agem conjuntamente, qual que foi a discussão final proposta no seu trabalho? A discussão final, ela se baseia na ideia de ação, né, que também dá título à tese, Ações Comunicacionais em Redes Sociais Online, me baseando no fundamento pragmático da teoria Tor-Rede, né, pragmático entendido aí como a ação, né, o fazer das pessoas, das coisas e dos objetos. E aí, na conclusão, eu chego a apontar que, para a gente pensar a comunicação, que até então era entendida como uma ação apenas entre sujeitos, né, numa vertente que vem lá do Kant e do Descartes, que vai influenciar todo o pensamento comunicacional brasileiro, em certa medida o pensamento comunicacional internacional, era preciso considerar a ação dos não-humanos, né, dos objetos técnicos, seja um celular, um computador, um smartphone, para poder reconfigurar a ideia de comunicação. Então, se antes a gente não tinha isso, né, a gente não tinha esses objetos, e a gente chamava de comunicação apenas a relação entre sujeitos, transmissão de informação entre consciências, na hora em que a gente para pensar nesses objetos, não tem como a gente considerar uma ação sem levar em conta que eles também agem, eles também nos fazem fazer. Seja uma notificação que a gente recebe no celular, seja um lembrete de um médico que a gente tem que ir, seja o clima de hoje, se eu vou ter que trazer um guarda-chuva ou não, tudo isso implica as nossas ações e, portanto, a gente precisa considerar esses objetos também como atores. E qual, então, seria a importância, né, desses estudos voltados à comunicação integrarem esses não-humanos, principalmente hoje, né, com as redes sociais? A integração dos não-humanos tem sido uma certa dificuldade assim, na área da comunicação. Como eu disse, essa tradição comunicacional, sobretudo brasileira, ela é bem forte nessa dimensão humana ou antropocêntrica, né? E a tese veio justamente propor uma virada não humana na comunicação, dizendo que é preciso considerar a ação desses não-humanos, né? No caso específico, chamando os objetos técnicos. E aí também tem um outro problema que é considerar esses objetos como mídia, né? E se a comunicação seria apenas midiática, ou seja, ela se daria apenas por meio de objetos que podem ser chamados de mídia. E aí a gente tem uma corrente da comunicação que diz que não, assim, a comunicação não é apenas mediacêntrica, né? A gente tem as relações interpessoais. E aí a tese traz uma reflexão de que mesmo nessas relações interpessoais, se eu estiver conversando com você na rua, ou conversando com algum parente em casa, a gente também está recorrendo a esses objetos. Então, por exemplo, eu uso óculos, então eu tenho um objeto técnico que me ajuda a enxergar. Eu estou vestindo roupas, eu estou sentado numa cadeira, eu estou tomando meu café numa xícara. Então, esses objetos também participam das nossas ações. Aí você pode me perguntar, mas essas ações, elas são intermediações ou mediações? Elas estão fazendo diferença ou não?
Aí tudo depende do modo como se age, né? Se o café cai na minha roupa, eu vou ter que trocar de roupa e isso vai desencadear uma série de outras ações. Na tese, especificamente, eu considerei as ações que levam a outras ações. Então, um comentário que pode ser respondido por outra pessoa, uma publicação que pode ser curtida por várias pessoas e pelo fato de ser curtida por várias pessoas, ela aparece para outras e assim vai desencadeando outras ações, comentários, likes, dislikes, etc. Bom, e agora então, para finalizar, que o nosso tempo está acabando. Em 2018, né, com o intuito de combater as fake news, né, que a gente está tendo principalmente no Facebook, o próprio Facebook reprogramou esses algoritmos, né, e agora está privilegiando publicações locais e pessoais dos usuários, não mais notícias jornalísticas, por exemplo. Então, é possível a gente analisar esse conflito entre a imprensa e as redes sociais e a internet a partir da teoria Thor-Rede? A teoria Thor-Rede, ela nos ajuda a entender o fenômeno das fake news, que está aí realmente uma onda, né? Todo o processo contra o Facebook também, de utilização de dados pessoais das pessoas. E aí, como que seria então uma análise fundamentada na teoria Thor-Rede para as fake news? A gente tem que considerar que a ação de publicação de uma notícia, ela é conjugada entre um humano, a pessoa que vai publicar ou vai apurar aquela pauta, aquele tema, que vai gravar um vídeo, ou vai produzir uma reportagem, um documentário, ou mesmo, digamos assim, um usuário comum, né, aquela pessoa que não é profissionalizada, seja na comunicação ou no jornalismo, mas que ela se vale desses objetos técnicos para essa produção. Então, posso usar o meu celular para gravar um vídeo e aí falar da eleição de um presidente ou de uma presidenta. Fui lá em Brasília no dia 1º de janeiro e participei daquilo, então posso fazer aquele registro e publicar uma notícia. O problema das fake news cai justamente nessa questão se ela é verdadeira ou falsa. E essa avaliação tem que ser feita pelo humano, né? O humano que vai julgar aquele conteúdo, mas sempre lembrando que a gente tem os algoritmos por trás. Então, quanto mais a gente tende a curtir uma notícia falsa, mais ela se propaga. Mas quem vai julgar aquele conteúdo verdadeiro ou falso é sempre o humano. Bom, Tiago, nosso tempo infelizmente acabou, né? Mas a conversa, enfim, foi muito boa e com certeza rende muita discussão ainda, né? Mas aí eu queria agradecer novamente você ter participado do nosso programa e parabéns pela sua pesquisa, né? Poder compartilhar com a gente o seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. E o Logia deste mês fica por aqui. Agradecemos pela companhia e até o mês que vem.